os aviãozinhos para as minhas seguidoras, avisando que já começou a live. Bom dia, bom dia. Olá, mulheres, sejam bem-vindas. Olá, olá, bom dia. Tudo bem, queridas? Eu tô aqui mandando os aviãozinhos. Eu acabei não vi que já tava cheia a sala. Sejam bem-vindas. Deixa eu baixar aqui esse louvor. Então, queridas, hoje é nosso segundo dia de ativação. Ontem nós fizemos uma preparação para ativar a área espiritual. Hoje é o nosso segundo dia, nós vamos ativar a área mental. E até domingo nós vamos estar ativando as 7 áreas da vida, né? Eu sou a Fabiana Teles e eu trabalho com mentoria para mulheres, ativando as 7 áreas da vida, a área espiritual, mental, relacionamentos, área emocional, área física, profissional, financeira. São as 7 áreas que nós ativamos. Como que é essa ativação? Nós trazemos Bíblia, né? A verdade que está na palavra de Deus. Então, aqui a maioria das minhas seguidoras são mulheres cristãs, mulheres que gostam de conhecer a palavra, de usar a palavra na prática, no seu dia a dia. Colocar aqui, né? Assim como estava esse louvor, né? Esse louvor da Nívia Soares, ele fala muito sobre como Deus, ele nos formou antes mesmo de nós, né, existirmos, ele já nos conhecia, ele já nos formou. Que maravilha! Então, vamos seguir o que está escrito aqui. Mas como que é isso, Fabiana, seguir? Eu vejo muito assim, as mulheres cristãs conhecem a palavra de Deus, conhecem a Bíblia, no entanto, não praticam. E lá no livro de Tiago, diz assim: de nada adianta se você conhecer algo e não praticar. No entanto, Tiago nos exorta, nos adverte, ele fala, no entanto, se você praticar aquilo que você conhece, vocês serão felizes. Aleluia! Por isso que eu digo que aqui o meu objetivo com a ativação da espiritualidade das mulheres é que as mulheres possam ser felizes, realizadas e livres nas 7 áreas da vida. Nossa, Fabiana, você vai consertar todas as 7 áreas da minha vida? Não, eu não vou fazer nada disso. Quem vai fazer é Deus Todo-Poderoso. Se assim você permitir, se você tomar a decisão de olhar para as áreas da sua vida, olhe uma de cada vez. Puxa, hoje eu acho que a área espiritual não tá muito legal. Eu vou me conectar mais com Deus. Eu vou ativar minha área espiritual. Outro dia, de repente, você começa a pensar na área financeira. Puxa vida, olha para sua área financeira. A área financeira não está muito bem, poderia estar melhor. O que eu posso fazer? E comece a colocar a Bíblia na prática em cada uma dessas áreas. Tá bom? Sejam muito bem-vindas, que bom que vocês estão aqui. Então vamos começar com a nossa ativação na área mental hoje. Ontem nós falamos algo muito específico que, ativando a área espiritual, que o Senhor, ele vai cuidar de cada uma de nós individualmente, mas também coletivamente. Assim como um jardim, como se nós fôssemos o jardim de Jesus. E ele cuida de cada uma de forma bem específica. Dá licença. Vamos. Como diz a minha amada autoriza que acontece aqui, a Ellen, vamos molhar a goela. Também te amo. Vamos molhar a goela pra gente poder continuar aqui falando tudo que a gente precisa falar para ativação da área da vida mental. Então, ontem nós entendemos que nós precisamos nos posicionar, que nós podemos nos posicionar
diante daquilo que Jesus já fez por nós e que o Senhor cuida de cada uma de nós, mulheres. E hoje, a preparação para ativação da área mental, nós vamos falar um texto de 1 Coríntios 2:16. Tem tudo a ver, né? É um texto bem específico mesmo, e diz assim, ó: pois conheceu a mente do Senhor, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir, nós temos a mente de Cristo. A palavra de Deus, ela está afirmando aqui, quem conhece a mente do Senhor, né? Se nós temos a mente de Cristo, nós vamos, então, pensar como Cristo pensa, né? Deixa eu até pegar meu caderninho aqui. Eu não tô com ele agora aqui. Meu caderninho que fala exatamente sobre nós pensarmos como Cristo pensa. Como que Cristo pensa, né? Puxa vida, se eu sou filha dele, se eu sou filha amada, filha de um Deus todo-poderoso, e eu estou pensando algumas coisas aqui. Por que eu chamo vocês para vir para a aula? Porque pensamos o que pensamos. Porque nós, mulheres, tendemos, né, a ter aquele pensamento acelerado, né? Pensa 1000 coisas ao mesmo tempo, cuida de uma coisa na casa, cuida de uma coisa no trabalho, já está pensando nos filhos, quem tem filhos, eu já estou aqui pensando no almoço que eu vou ter que preparar daqui a pouco, nas atividades que estou organizando para as mentorias, e a nossa cabeça vira esse turbilhão de pensamentos. E imagina então, nosso Deus Pai Todo-Poderoso, como será que Ele pensa? Sendo que Ele é um Deus que conhece aquilo que cada uma de nós vamos falar, mesmo antes que saia da nossa boca. Conhece o nosso coração, né? Nós temos, queridas, a mente de Cristo. A palavra de Deus fala também, em alguns versículos, assim, ó, que Jesus, ele sabia o que os outros estavam pensando. Puxa vida, se Jesus sabia o que os outros estavam pensando, aqueles que estavam em torno dele, Jesus conhecia os pensamentos. E se nós não conhecermos nem os nossos pensamentos, não olharmos para os nossos pensamentos, se nós não pensarmos naquilo que nós estamos pensando, como então poderemos pensar que o outro, conhecer o pensamento do outro? Então, esse momento de ativação da área mental aqui é para que a gente possa meditar nessa palavra e entender aqui, olha, nós temos a mente de Cristo. A palavra de Deus fala isso. Então, como seria esta mente? O que Jesus pensa? Como pensar como Ele? E olhar para o que nós estamos pensando. E aí eu quero que vocês, no final aqui nós vamos fazer algumas declarações, tá? Mas eu quero que vocês comecem a pensar no fluxo do seu pensamento. Como que é? O fluxo do pensamento, eu já expliquei isso em algumas outras lives, mas o fluxo do pensamento, ele vem automático, né? O pensamento, ele acontece automático. Você tá lavando louça, você acordou, já começa a pensar, né? Tá no banheiro, vai pensar, saiu lá na rua, tá pensando, todo o tempo. O pensamento é involuntário. No entanto, quando nós pensamos algo, acontece dentro de nós um sentimento. Você pensa e você sente algo. Aquele pensamento, ele foi formado, né? Em algum momento aquele pensamento foi formado e traz um sentimento para nós. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos dizer assim, ó, vamos pensar numa professora numa sala de aula. Uma professora de escola infantil, tá? Vou dar esse exemplo aqui para vocês. Uma professora de escola infantil, ela está ali com seus aluninhos e de repente ela chama a atenção de um dos aluninhos e fala assim: fulaninho,
Senta aí! Briga com aquele aluno. Mas essa professora não percebe que o pai desse aluno está olhando, está em alguma janela observando. E nisso, esse pai fica enfurecido e ele chega para essa professora e ele fala assim: onde você se viu? Quem você pensa que é para tratar do meu filho assim e tal? E nisso, essa professora, ela sentiu ali, teve aquele sentimento, aquele susto, aquilo ficou registrado negativamente na vida dela. E ela guarda aquela emoção, aquele sentimento que ela teve de ser repreendida, de ser, digamos, pega de surpresa, de que aquilo que ela fez foi errado, enfim, ela armazena aquilo. Então, é como se fosse, aquilo ficar armazenado nela. Então, o que que acontece? Todas as vezes que ela presenciar uma cena, que ela se lembrar de alguém, que ela observar alguém que está ali naquele contexto, daqueles registros que ela fez ali dentro dela, ela observou, ela chamou atenção, então o que que ela pensa? Bom, ficou registrado nela. Cada vez que eu for chamar a atenção de alguém, eu posso levar uma bronca, eu posso ser ofendida, eu posso ser maltratada, então é melhor eu não chamar atenção. Ela fez um registro ali. Esse registro, para ela, causou um sentimento. E diante deste registro, eu não sei se está fazendo sentido para vocês, se vocês estão entendendo. Este registro ficou guardadinho lá, né, no cérebro dela, e ela começa a desenvolver um determinado comportamento. Então, este comportamento dela passa a ser moldado e ela começa a ter atitudes. Então, de repente, diante de um homem, né, parecido, pode até ser que aquele homem tenha características, né? Ela encontra alguém e essa pessoa tem características parecidas com aquele homem que um dia repreendeu ela vai ter um comportamento, porque ficou registrado lá. Então, como que funciona este ciclo, este fluxo dos pensamentos. Então, ficou registrado no cérebro dela aquele pensamento, aquele sentimento daquela sensação, ficou um pouco traumático, vamos dizer, aquela cena, né? Ela chamou a atenção da criança, de repente veio um adulto bravo lá e brigou com ela e tal. E a partir, digamos que diante disso, essa professora, que é o exemplo que nós estamos dando aqui, essa professora, ela não vai mais se encorajar de se posicionar diante de algumas situações. E aí ela fica guardando aquele sentimento, guardando aquele comportamento e as atitudes e os hábitos dela passam a ser aquelas atitudes de uma pessoa mais retraída, de uma pessoa que não se expressa com tanta facilidade, que tem medo de abrir a boca, né? Então, os pensamentos dela vão levar ela a ter esses comportamentos. Então, por que eu trouxe essa história para vocês? Porque nós precisamos entender a nossa mente, como que funciona a nossa mente. Nós precisamos entender isso e ativar. E se nós temos a mente de Cristo, o que a Bíblia fala, né? O que a Bíblia fala a respeito da mente de Cristo, como Deus pensa? Nós precisamos buscar essas palavras e fazer essas declarações. Fazer declarações verdadeiras a nosso respeito, né? E eu vou pedir licença para vocês, porque eu vou pegar o meu caderninho ali de anotações, aonde eu coloquei todas essas declarações que nós vamos fazer agora, que é essa ativação da área mental.
Obrigada para quem, né, está aí participando, obrigada pelos elogios. Vou pedir licença para vocês, porque eu acabei entrando aqui e esqueci de pegar o meu caderno com as declarações que eu anotei para nós fazermos. Então, o que eu quero que vocês comecem a pensar no que estamos pensando. Por quê? Esta semana é uma semana de ativação das áreas da vida. Puxa, Fabiana, você está falando da área mental, então nós precisamos entender as nossas cognições, como elas são construídas. No meio social em que nós vivemos, no ambiente, qual que é o primeiro ambiente? Interessante isso, né, Eliane? Qual que é o primeiro ambiente que nós vivemos? Quando nascemos, o bebezinho, quando nasce, aquele ambiente ali da casa, da família. E ali ele vai tendo as cognições, ele vai tendo os aprendizados. E ele vai tendo os seus registros. Então nós, hoje, como mulheres adultas, nós precisamos entender alguns registros que nós fizemos, né, errados, e colocar em prática a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz lá em Romanos 12, 2? Romanos 12, 2 fala assim: não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente. Nesta versão que eu citei aqui para vocês. Então, o que é a renovação da mente? É não se conformar com aquela cognição que você aprendeu. Porque às vezes aquilo não é bom para você hoje. Entende? Então, nós aprendemos algumas coisas. Então, vamos falar aqui um exemplo bem interessante. Vamos falar uma coisa que eu já vivi. De traumas de mulheres com igrejas. Mulheres que já viveram abuso em igrejas. Ah, Fabiana, que tipo de abuso? Abuso de autoridade de pastores, né? Vamos falar de mulheres que já viveram sob pressão de lideranças de grupos em igrejas. Esse assunto é bem pertinente aqui para o Gerando Mulheres, onde nós temos mulheres cristãs aqui, né? Quem já não passou por opressão dentro de grupos familiares, células? Então, esse é um pensamento, é uma cognição. Então, vamos dizer assim: eu, enquanto mulher cristã, aprendi que ir à igreja funciona desse jeito, tem que ser grupos familiares, tem que ser células, tem que servir, tem que trabalhar na igreja, porque assim, né, a gente começa a aprender coisas dentro da igreja. E a gente começa a formar a nossa cognição social daquele lugar, daquilo que a gente entende que é a igreja. E aí, qual é a verdade? Qual é a verdade? Vamos entender isso. E o que você... Vamos pensar assim, olha que bom que eu tô vendo essa mulherada, saudade de vocês. É bom estar de férias, né? A gente consegue conversar e rever algumas pessoas queridas. Que bom que você tá aí, Gilsara, Aline. Então, assim, vamos entender. Nós, como mulheres cristãs, formamos uma cognição social do que diz respeito, tivemos um aprendizado do que diz respeito a modelo de igreja, modelo de congregação, como é congregar corretamente, né? Só que hoje eu venho aqui dizer para vocês que nem tudo aquilo que você aprendeu lá estava correto. Nem tudo aquilo. Então, muitas coisas você precisa formar criar um novo jeito. Olha, vamos trazer aqui a palavra de Deus em Isaías 43, 19, se eu não me engano, é esse o endereço que diz assim: eis que faço um caminho novo. Eu vou colocar, aonde era deserto, eu vou colocar um caminho. Isso, queridas, é o que nós precisamos fazer com nossa mente. Existem algumas coisas que nós acreditamos que funciona daquele jeito, que é daquele jeito e acabou.
No entanto, a própria palavra de Deus fala, farei um caminho novo. Farei um caminho novo. Então, dentro do nosso cérebro, é possível criar novas conexões neurais. E aqui eu estou misturando um pouquinho de neurociência, que fala, mas tudo com Bíblia. Abrir mão do velho e mergulhar no novo. Que bom, Michele, que você está aí contribuindo com a gente. Exatamente isso. Abrir mão do velho e mergulhar no novo. Então, às vezes, como, né, que nós vamos identificar que aquilo é um padrão velho? É pensar no que a gente está pensando. Então, como você pensa? É isso que a gente vai falar na aula, que agora nós estamos chamando de Masterclass, porque tá chique falar Masterclass. Não é mesmo? Na aula, porque pensamos, na Masterclass, porque pensamos o que pensamos. Na segunda-feira, aqui pelo Zoom, nós vamos fazer esta aula. Então, nós vamos entender por que pensamos o que pensamos e o que nós estamos pensando, que nós podemos, então, criar um novo jeito, né? A palavra de Deus fala, eu tenho um caminho no deserto, porém riachos aonde era terra seca, aleluia! Então, existem coisas que talvez você, na tua situação hoje, eu não sei o que está acontecendo com você aí do outro lado, mas de repente você pode estar pensando assim, eu não tenho solução para isso. Querida, tem sim. Muda a sua conexão, a sua cognição, muda a sua forma de pensar. Começa, porque o pensamento vai vir, eu não sei lidar com isso, o pensamento vai vir, e aí o teu comportamento vai ser de trava, né? Isso é novo, eu não sei lidar, eu não... Ou então ciclos, né? Eu vejo muito das mulheres aqui do Gerando Mulheres com essas demandas cíclicas, né? Por exemplo, eu já passei por isso, eu falo sobre, nós falamos na área financeira sobre falências, né? Nós falamos na área dos relacionamentos, né? Aquelas pessoas que sempre arrumam confusão por onde passam. Nós falamos disso, todo lugar, tudo que é amizade acaba em confusão. Casamentos, né? A Michelle tá perguntando ali como é que vai funcionar. Tem um link na bio para você entrar no grupo da aula, porque pensamos o que pensamos. Vai ser uma aula na segunda-feira que vem, às 8 horas da noite, pelo Zoom. Então, você estando dentro do grupo, Michele, eu pensei bastante em vocês, podia vir participar dessa aula, né? Eu entrei, você entra dentro do grupo e lá eu vou passar o link do Zoom pra gente fazer essa aula, vai ser bem gostoso. A gente faz umas dinâmicas lá, você começa a identificar o seu padrão de pensamento e aí você começa a aprender, né, no programa Espiritualidade Ativada, como criar essas novas conexões neurais para você criar esse novo caminho, para você desfrutar desse riacho, aonde antes era terra seca. Certo? Então pense que isso, o que é, queridas, que eu sempre digo, colocar a palavra de Deus na prática na sua vida, né? É realmente pegar esses versículos, pegar a palavra de Deus e falar, meu Deus, isso aqui serve para minha vida, como é que eu vou colocar isso em prática? Vou dar um exemplo para vocês. Essa palavra, né? Eu já me casei, né? Hoje, até essa semana que passou, eu completei 5 anos de casamento e 7 anos que tô junto com o Eleandro, né? Que nós estamos juntos entre namoro e casamento, são 7 anos. E quem não passa por crise, né? Me fala aí, quem nunca passou por crise ou quem está casado que ainda não passa por crise? Acontece, né? Essas coisas, é chato, é ruim, mas num momento de crise, né, no final do ano passado, nós estávamos assim num momento de dificuldade no nosso casamento, embates assim terríveis. E eu, sinceramente, qual que é a minha cognição social e a dele? Que nós já estamos no segundo casamento,
né? Qual que é a minha organização social para casamento, olha só que exemplo interessante, para embates, discussões, situações difíceis num relacionamento. Confusão, briga, embate, a gente não via solução para aquilo. Qual que era a solução que nós já conhecíamos, que o nosso cognitivo, que o nosso cérebro, a nossa mente, que o nosso pensamento já sabia? Divórcio, né? Só era o que passava na nossa mente. Mas peraí, palavra de Deus, leitura. Vamos lá. O que eu entendi, né? O que nós dois entendemos, porque nós conversamos muito sobre isso. O que nós entendemos? Que a palavra de Deus fala, eu farei um caminho novo. Aonde vocês não estão vendo possibilidade, eu vou fazer. Eu vou criar um novo caminho. Eu vou colocar água transbordante aonde era terra seca. Aleluia! Né? Então, olha que interessante nós usarmos a palavra de Deus na prática em nossas vidas. É isso que eu digo, de ativar a sua mente, né? Colocar ali ativação nas áreas da vida, colocar Bíblia na prática nas áreas da vida, né? Mudança de pensamento, mudança de atitude, exatamente, Aline. Agora um segundinho aqui, vocês me dão um segundinho, segura aí, que eu vou lá buscar o caderninho para nós finalizarmos aqui com declarações, que eu anotei umas declarações bem lindas para nós fazermos. Pense aí, enquanto isso, um minutinho. Pense assim, você que tá aí, pensa assim. O que eu estou pensando, tá? O que eu ando pensando, que eu posso mudar essa forma de pensar, sabe? Comece a pensar assim, puxa, o que eu tô pensando que de repente tá travando a minha vida? É na área espiritual, é na área... De repente você que é mulher cristã pensa que não há mais solução em igreja. Pensa que todas as igrejas são iguais. Eu já pensei isso. Eu já pensei que, eu não vou mais fazer parte de grupo familiar, porque é tudo a mesma coisa. É tudo igual, né? Então, pense aí o que você pode começar a mudar. E nós vamos para as declarações. Dá licença um minutinho, já volto. Segura aí, mulherada. Eu voltei. Vocês ainda estão aí? Lindonas. Ai, como é bom estar aqui com vocês. Olha só. Vamos lá, então, começar com as nossas declarações, tá? Pra gente encerrar esse momento. Amanhã tem live para preparação para ativar a área da vida nos relacionamentos, tá bom? Vamos lá, então. Eu quero orar em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Filho e Espírito Santo. Pai querido, essas mulheres, nós agora, Pai, estamos aqui. Vamos fazer essas declarações, Pai. Nós declaramos, Senhor, para as nossas vidas, Senhor. Nós declaramos que nós podemos ativar a nossa mente, Senhor, e pensar assim como o Senhor pensa, Pai. Obrigada, Pai, por esse tempo. Eu oro e agradeço, sim, em nome do Senhor Jesus. Vamos declarar, mulheres, vamos declarar. Olha só. Como estão, né? Como estão os nossos pensamentos? Eu coloquei assim, como Cristo pensa, como ele age, como que você está refletindo a imagem de Cristo. Então vamos declarar assim, olha, a partir de hoje eu vou subir de nível. Declare, a partir de hoje eu vou subir de nível. Fale bem alto aí na sua casa, para você mesma ouvir. Eu vou sair desse lugar de confusão mental. A partir de hoje eu vou subir de nível. Eu vou sair deste lugar de confusão mental. O meu corpo produz todos os recursos que eu preciso para pensar como Cristo pensa. O meu corpo produz
todos os recursos que eu preciso para pensar como Cristo pensa. E o fluxo perfeito acontece. Aleluia! O fluxo perfeito acontece. Eu sinto bem. Eu me comporto bem. Repita. Eu transformo os meus hábitos. Olha só que poderoso. Como é no céu. Eu atraio o céu para a minha vida, para a minha casa e para as 7 áreas da minha vida. Eu declaro que eu tenho a mente de Cristo. Fale, eu declaro que eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho saúde mental, clareza, discernimento. Eu tenho uma mente saudável. Eu penso como meu Pai pensa. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas. Valeu esperar para eu buscar o caderninho com as declarações, né? Glória a Deus. Queridas, eu vou colocar uma foto dessas declarações aqui lá no Stories, para você printar essa foto e fazer essas declarações para sua mente todos os dias, tá bom? Querida, muito obrigada por você estar aqui, muito obrigada por orar, falem das coisas de Deus e espero vocês amanhã para ativação da área dos relacionamentos, tá bom? Chama uma amiga, vem também. E vamos participar, vamos ativar, vamos ser as mulheres ativadas em todas as 7 áreas da nossa vida. Vamos viver felizes, realizadas e livres, meditando na palavra de Deus, vivendo as verdades que está aqui na Bíblia para nós, para nossas vidas. Amém? Obrigada, obrigada, Andréia, que você tá aí. Que bom te ver, amiga, muito bom. Queridas, se precisar de alguma oração específica, manda mensagem, tá? A gente vai orar e vai fazer declarações. Às vezes, nós precisamos de alguma ajuda. Elô, que linda! Obrigada, queridas. Obrigada por vocês estarem aqui. Às vezes, a gente precisa ouvir alguém falar. Às vezes a gente precisa pôr para fora aquele pensamento que está incomodando. Eu sempre oriento as minhas alunas a escrever os pensamentos. Algumas acreditam na mentira que se você escreve você vai estar materializando. Não é verdade. A escrita ela é curativa. Quando você escreve, você tem a oportunidade de ler aquilo, de olhar para aquilo, ver que aquilo que não é bom e fazer as suas escolhas. Então, às vezes é importante você começar a escrever o teu pensamento. Escreve aquilo que você está pensando, porque às vezes nós pensamos coisas tão absurdas, ridículas, que a gente fala, meu Deus, quando você lê, você fala, como que eu estava escrevendo aquilo? Pensando aquilo? Eu não posso mais pensar isso. E aí você começa a mudar o seu jeitinho de pensar, tá bom? Vamos então encerrar. Siga aí abençoado, uma semana maravilhosa para você. Te espero amanhã aqui por volta desse horário, 9h15, 9h30, tá bom? A gente se fala amanhã para ativação da área a área dos relacionamentos. Um beijo para vocês e até mais.